estudantes, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a professora Joelma e hoje estou aqui porque nós vamos conhecer vários espaços da nossa cidade e que todo curitibano gosta muito de visitar para fazer inúmeras coisas. Para fazer compra, se alimentar, brincar, ir ao cinema, ao teatro, entre outras coisas. Vão pensando aí o que espaços são esses que a gente vai conhecer hoje. Mas antes disso, vamos lembrar de um cuidado bem importante? Vocês estão com as mãos limpinhas? Ah, mas não se preocupem. Se não estão, então eu vou dar um tempinho para vocês. Vocês vão, lavam as mãos, eu também vou higienizar as minhas e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Então, tudo pronto? Vamos começar? E olhando aqui a nossa mesa, já descobriram sobre o que nós vamos falar hoje? Então, hoje nós vamos falar sobre os centros comerciais, shoppings em Curitiba. E eu vou fazer uma brincadeira com vocês, porque a gente vai falar sobre os shoppings, mas eu vou contar para vocês o que eles eram há muito tempo atrás. Vocês não tinham nem nascido ainda, mas ele já tinha uma função importante aqui na nossa cidade. E eu vou contar para vocês, então, mostrando fotos. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu mostro a foto do que ele era e vocês vão ter que pensar de que shopping eu estou falando. Se vocês quiserem pedir ajuda dos familiares, podem pedir. E a resposta eu vou contando no decorrer da nossa aula. Vamos lá, então? Então, olhem lá, nossa cidade tem muitos shoppings. Se a gente olhar ali na tela, tem os pontinhos vermelhos que são os shoppings que tem distribuído por Curitiba toda. Então, o primeiro shopping que eu vou mostrar para vocês é esse. É uma fundição, uma fábrica. E o nome dessa fábrica é Miller Irmãos. Já dou uma dica para vocês aí com esse nome, hein? Então, vamos para a próxima? Esse sobrado foi a primeira sede da Universidade Federal do Paraná. Olhem lá, sabem que shopping é esse? Próximo. Esse é o quartel, já foi o quartel do Exército há muito tempo atrás. Que shopping é esse? Esse eu acho que tá mais ou menos, né? Dá uma olhada ali nas paisagens, no que tem ao redor, será que a gente consegue descobrir? E por último, esse que é uma estação ferroviária. Esse aqui tá fácil porque nós já tivemos uma aula muito boa com a professora Cristiane. E o nome dessa aula é Nos Trilhos do Conhecimento. E contava toda a história ali do porquê desse espaço e a gente vai ver no decorrer da aula. Já sabem que shopping é esse? Então, vamos lá. Durante essa aula, a gente vai conhecer a história desses espaços, né, que foram construídos com um objetivo e que, com o passar do tempo, eles foram requalificados e as edificações históricas ganharam novas funções, mantendo a memória do local viva e preservada. E shopping é uma palavra que a gente traduz do inglês para o português, significa compras ou comprar. E shopping center é um centro de compras ou um centro comercial. E é um estabelecimento planejado e projetado que disponibiliza
num mesmo local vários serviços, como praça de alimentação, lojas, teatro, cinema, espaço de recreação infantil, espaço de jogos. E quando nós pensamos em shopping center, nós achamos que é um conceito moderno, que é uma coisa nova no planejamento das cidades. Mas sabiam que não é? É uma das mais antigas instituições conhecidas pela humanidade, só que com outros nomes, não com esse nome, centros comerciais ou shoppings. Então eles tinham outros nomes. E a partir do momento em que o homem começou sua vivência em pequenos grupos, ele sentiu a necessidade de se reunir para fazer suas trocas, efetuar suas compras e, claro, se socializar, conversar com seus pares e com conhecidos ou até mesmo pessoas desconhecidas. E os postos de intercâmbio transformaram-se em mercados públicos ou bazares. E os primeiros grandes centros comerciais foram surgindo. Isso há muito tempo atrás. E o Gran Bazar, lá na Turquia, é bem longe. E ele é um centro coberto que ele reúne no mesmo espaço vários serviços. E uma coisa bem interessante é que ele existe até hoje. Outro centro comercial que também existe até hoje é o Mercado Coberto de Oxford, lá na Inglaterra. Ele foi oficialmente inaugurado em 1774 e também reúne lá vários serviços nesse ambiente coberto. Olha que legal! E aqui no Brasil, os primeiros shoppings começaram a surgir a partir dos anos 60, sabiam? No Rio de Janeiro, em 1963, foi inaugurado o shopping do Meier, no Rio de Janeiro. Que é esse shopping que vocês estão vendo na tela. E passado 3 anos, foi aberto em São Paulo, inaugurado, o Shopping Center Iguatemi. Olhem lá. E já que falamos dos shoppings do Brasil e dos centros comerciais que abriram há muito tempo, mas que ainda estão abertos até hoje, vamos falar aqui da nossa cidade? Então nós vamos falar do primeiro shopping que foi aberto aqui. E olha que interessante. Então lembra que eu fiz uma brincadeira com vocês no começo da aula, que eu falei que eu ia mostrar? Então agora vamos começar a ver quais shoppings são esses. E o nosso primeiro shopping aberto aqui na capital foi o Shopping Miller. E a história do Miller começou quando o Gottlieb Miller chegou aqui, um imigrante suíço. Ele veio para Curitiba com 35 anos de idade e ele instalou em 1878 a Fundição Miller em um terreno situado na saída da cidade. Dá para acreditar que o Miller, há muito tempo atrás, ele ficava na saída da cidade? Ele ficava entre a Estrada da Graciosa, que hoje é a atual Avenida Cândido de Abreu. Se vocês olharem ali, a setinha azul está indicando a Avenida Cândido de Abreu, e a outra, a Mateus Leme, que era a antiga Estrada do Assung. E vocês vendo no mapa, vocês conseguem ver ali, o Miller está bem entre ali. Então pense, há muito tempo atrás ele estava na saída da cidade. E a Fundição Miller foi a primeira oficina mecânica e ferraria de Curitiba. Ela reparava e consertava os carroções que transportavam todo tipo de mercadoria na época. E pela sua localização, ele era meio que um ponto de encontro ali.
Porque as pessoas que chegavam passavam por ali e as que saíam da cidade também passavam por ali. Que é essa aí, ó. Vocês estão vendo na tela, foi assim que iniciou, então, a fundição, né, a mecânica Miller Irmãos. E por ser pioneira, não demorou muito que o pequeno estabelecimento crescesse. E ele foi se transformando e até que ele chegou a ser uma grande fábrica que produziu de pregos a grandes máquinas. Contou com mais de 600 funcionários. Pense, para aquela época, 600 funcionários era bastante gente, né? E a fábrica, contribuiu para o desenvolvimento de Curitiba. Então, de uma pequena mecânica, foi aumentando e se tornou, como vemos na foto, olhem lá, tem no começo ali, no início, então, o início da construção da mecânica, né, da fundição Miller, e mais adiante já uma foto com ela já aumentou, né, para conseguir comportar 600 funcionários, ela teve que ir aumentando. E aí a fábrica, a fundição, então, passou a se chamar Miller Irmãos, ou também conhecida como nome fantasia, Fábrica Industrial Marumbi. E nesse período de 100 anos, a cidade, será que a cidade foi se modificando ou ficou parada no tempo? A cidade foi se modificando. E ela recebeu muitos imigrantes. Construiu a estrada de ferro, que nós vamos falar mais adiante. Intensificou ali a agricultura, diversificou, então, a quantidade de comércios que começaram a crescer por conta de todo esse desenvolvimento, né? E foram surgindo muitos bairros também em Curitiba. E a empresa, olhem lá, vou mostrar para vocês então a fábrica. A empresa, ela foi desativada nos anos 70 e não demorou muito para que os empresários Salomão Soifer, que é o que vocês estão vendo na tela, e o Milton Gurtenstein, eles reconhecessem naquela estrutura antiga da fábrica, da metalúrgica, o local ideal para abrigar um shopping. Olha lá que ideia, hein? E para a gente entender como que surgiu a ideia de construir esse shopping, que é o Shopping Miller, nós vamos assistir um vídeo que o senhor Salomão Soifer nos disponibilizou, contando lá um pouquinho da história dele e de como surgiu essa ideia. Vamos assistir o vídeo, então? Meu nome é Salomão Soifer. Nasci em Curitiba, nós morávamos na rua Comendador Araújo e não posso precisar por qual razão nós tivemos que nos mudar, fomos morar na Travessa da Lapa. Eu tinha 7 anos de idade, meus amigos tinham brinquedos, tinham patinete, eu disse para minha mãe que eu queria também um patinete. Ela disse que não tinha condições de pagar, de comprar. Então eu comecei a ver o que é que eu tinha que fazer para poder comprar esse patinete. Resolvi ir na estação ferroviária, que era bem de frente à nossa casa, e fiquei verificando que tinha uns moços lá que ficavam gritando carregador, carregador. Eu resolvi no dia seguinte que eu ia também tentar fazer o mesmo que eles fizeram. E assim eu fui me familiarizando e eu comecei a gritar junto com eles carregador. Mas só que eu tinha que pegar malas pequenas em função do meu tamanho. E assim o tempo foi passando. Posteriormente me formei em contabilidade. Num determinado período eu arrumei uma determinada importância e fui abrir meu próprio estabelecimento. Nesse inteirinho eu estava estudando, me formei, tirei ginásio, na época era científico,
e comecei a estudar latim e outras matérias para fazer vestibular de Direito. Eu me formei em Direito, não exerci a profissão conforme eu relatei, trabalhei muito pouco tempo na profissão. Posteriormente, eu fiz várias sociedades em loteamento, e depois de um determinado tempo, eu fui para São Paulo com 3 casais. Quando chegamos em São Paulo, as mulheres mandaram: olha, vocês vão tudo para o hotel levar as malas que nós vamos fazer compras. E eu me perguntei, mas por que vocês vão fazer compra na Rua Augusta? Não, na Rua Augusta já era. Nós estamos indo para um shopping. Nessa altura, os homens foram para o hotel e elas foram para o shopping Iguatemi. Chegando no hotel, os meus amigos, um ia ver futebol, o outro ia ver exposição de automóvel. E você, onde é que vai, Salomão? Eu vou nesse tal de shopping Iguatemi. Peguei um táxi, fui no shopping Iguatemi, fiquei encantado, nunca tinha visto um shopping na minha vida, e disse com os meus botões que eu iria fazer um shopping em Curitiba. E fui atrás e consegui, com o decorrer do tempo, o terreno dos irmãos Miller, onde hoje está o Shopping Miller. Eu, através de várias negociações, financiamento na Caixa Econômica, nós conseguimos obter bons resultados. Vocês viram no vídeo que bacana o início de um sonho empreendedor que deu certo. E no dia 2 de setembro de 1983, há 37 anos, o Shopping Miller, então a antiga fábrica, se transformou no Shopping Miller, que foi inaugurado lá em 83. E ao construir o shopping, tomou-se o cuidado de preservar a fachada da antiga fábrica, né? E uma das primeiras intervenções de restauro de patrimônio fabril para uso privado. Então, foi restaurada a fábrica para uso privado, mas manteve as características. E a escolha de manter o nome da família que fundou a fábrica também se deu pelo fato da localização. Todo mundo conhecia a fábrica, então manteve-se o nome e também preservou a memória do local, né? Vocês acham que tem... quem acertou aí o primeiro shopping? Vamos lá então para o segundo? Esse sobrado, então, foi residência do ervateiro Manuel Miró. E o Manuel Miró, ele alugou esse sobrado em 1912 para a Universidade Federal. Então, a Universidade Federal foi criada pelos médicos Vitor Ferreira do Amaral e Nilo Cairo da Silva, e eles alugaram esse sobrado para fazer ali a primeira sede da Universidade Federal, que até a gente tem fotos aqui de um tempo depois, ó, o grupo de médicos ali, estudantes ali na frente. Aí, 2 anos depois, a Universidade Federal foi para a sede onde está até hoje, que é na Praça Santos Andrade. Olhem lá. E o prédio, o antigo sobrado, então, transformou-se na Maternidade do Paraná, que é a mais antiga do estado. E também foi fundada pelo médico Vitor Ferreira do Amaral, e atendia gestantes e recém-nascidos, e também era um hospital-escola para alunos de medicina e obstetrícia da Universidade Federal do Paraná. E obstetrícia, lembrando que é a área da medicina que cuida das mamães e dos bebês. E olhem lá, essa é o Hospital Maternidade Vitor Ferreira do Amaral.
E anos mais tarde, em 1987, 4 anos depois da inauguração do primeiro shopping, então foi inaugurado o Shopping Homer. Olhem lá, que manteve as características, então, originais do sobrado, né? Claro que passou por reformas, mas se a gente olhar ali e comparar as duas imagens, a gente consegue ver uma certa semelhança ali, né? Também preservando a memória. E vamos para mais um shopping? Esse shopping, então lembra que eu falei o shopping, o antigo quartel do Exército? Quem acertou, quem disse que é o Shopping Curitiba, acertou aí o nome desse shopping, que ele foi projetado em 1896 pelo engenheiro militar Francisco Antônio Monteiro Tourinho, olhem lá a foto dele. E o prédio foi construído, então, com linhas retas, detalhes em semiarcos, grandes janelas, para permitir a iluminação da área interna. E uma curiosidade que eu trouxe para vocês sobre esse engenheiro é que ele também criou essa ponte, é a ponte do Rio dos Papagaios, que também é conhecida como Ponte Dom Pedro. Ela foi construída e ela fica entre os municípios de Palmeira e Bossa Nova, aqui no Paraná mesmo. E na época da construção do quartel, ao redor dela, da construção do quartel, tinham chácaras e pequenas propriedades, que é onde está indicando ali a setinha. Esse era um descampado, uma área ampla, vazia, não tinha nada ali. Dá para imaginar isso? E hoje é a Praça Oswaldo Cruz, que a gente vê na foto, já é a praça ali, as duas fotos. Então, olhem lá a foto. Na frente do shopping tinha o descampado, né? E era só o quartel na época. E exatamente 100 anos após o término da sua construção, em 1996, o Shopping Curitiba foi inaugurado. Também manteve ali a fachada original, claro que teve mudanças, mas o Shopping Curitiba. Acertaram qual shopping é esse? Ai, que legal! Então agora a gente vai para mais um. Então olhem lá. Esse, então, lembram que eu contei para vocês? E a história desse shopping a professora Cris já contou numa outra aula, mas eu vou retomar. Então, a história da construção desse shopping começou há muito tempo atrás, quando Dom Pedro II, ele autorizou a construção da ferrovia Paranaguá-Curitiba. E a ferrovia foi inaugurada em 1885. Importante marco histórico para a cidade. Lembrando que, lembram lá que a Fundição Miller foi inaugurada em 1878, 1885 veio a ferrovia. Então as histórias se entrelaçam ali, isso mesmo. E olhem lá, então a construção da ferrovia, e aí nós temos o Shopping Estação, que quando ele foi inaugurado, ele não tinha esse nome não. Ele foi inaugurado em 1997 e o nome dele era Estação Plaza Show. Então, mais de 100 anos depois, o shopping foi inaugurado, mas ele não tinha esse nome, não. O nome dele era Estação Plaza Show, que fazia referência à antiga estação. E em 2000 ele foi vendido e também mudou o nome, daí ele virou Polo Shop Estação. 2 anos depois ele sofreu uma ampla reforma e ele foi rebatizado com o nome que ele tem hoje, que é o Shopping Estação. E no Shopping Estação ele tem lá o Museu Ferroviário, que fica na antiga Estação Ferroviária de Curitiba. E nesse museu a gente consegue visitar e conhecer toda a história da ferrovia. Quem acertou os 4 shoppings? Eu espero que sim. E se você não acertou, não tem problema, porque agora, além do nome dos shoppings, vocês também sabem a história e vão passar na frente desses shoppings e vão contar para os familiares e amigos de vocês o que ele era antes, né? E vamos então agora fazer uma atividade? Então, agora nós vamos fazer uma atividade que lembra bastante
a questão de shopping, a questão de compras. Então, olhem lá. O que nós vamos precisar para a nossa atividade? Cola, lápis preto, papel branco ou colorido, uma régua e a tesoura. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma caixinha, tá? Essa caixinha aqui, ou como sugestão, deixo essa que tá aqui do ladinho também. Então, para a gente fazer a caixinha, eu vou voltar aqui, ó, nessa caixinha. Então, para a gente fazer, eu peguei lá uma folha do tamanho do sulfite, só que essa folha é um papel mais durinho. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a base da caixa, tá? Então, tá aqui. Eu fiz um retângulo de 17 centímetros e meio, utilizando a régua. Aqui, 11 centímetros e meio. E a lateral aqui, esse aqui, ó, eu fiz de 4 centímetros. Então, eu já fiz já risquei, então eu vou cortar e vou mostrar para vocês como é que a gente vai montar. Tô cortando só a sobra, tá, gente? Ó. Então, eu fiz aqui. Essa lateral é essa lateral aqui. E esse aqui, ó, é o nosso fundo da caixa. Então, vocês vão desenhar aí e vão já... Se vocês quiserem já fazer junto comigo, podem pegar o material. Mas se não, vocês podem fazer depois que a professora acabar a aula, que vocês já vão saber como é que faz. Vocês podem pegar aí. E essa caixinha, legal, é que dá pra gente guardar os nossos brinquedos, cartinhas. Dá pra gente dar de presente essa caixinha. Olha lá, dobrei então onde eu risquei e eu vou cortar de um ladinho só, assim. Vou cortar porque é essa partezinha que a gente vai dobrar ali. A gente não vai tirar nada fora, é só um cortezinho pra gente dobrar e colar a caixa, tá? Então, ó, vamos colar aqui. E a tampa, a gente vai fazer a mesma coisa, só que uma coisa bem importante na tampa, tô colando, ó. Acompanha lá, professor. Uma coisa na tampinha da caixa é que eu fiz ela um pouquinho mais estreita e a base da tampa, eu fiz um pouquinho maior. Eu fiz meio centímetro maior, só pra gente não ter problema de fechar a caixa. Quer ver? Já colei aqui, ó, colei aqui, e eu já fiz, então, a base da nossa caixa. Quem tiver um papel um pouco mais durinho, ou quiser colar 2 papéis para ficar, tá, mais resistente, pode. Então, ó, já fizemos a caixinha, então agora a tampa. E a tampa, igual eu falei para vocês, ela é o mesmo processo, só que eu aumentei aqui, ó, eu fiz 18 centímetros, então aqui eu tinha feito 17 centímetros e meio, aqui eu fiz 18. E a lateral eu fiz com 2 centímetros, aqui eu tinha feito com 3, tá? Mas é isso aí, vocês podem utilizar a criatividade de vocês e capricharem. Acho que aqui eu fiz com 4, desculpa. 4 centímetros e aqui 2, tá? Corrigindo aqui, ó. 4 e 2. E aí, aqui eu fiz uns enfeitezinhos e até guardei aqui umas cartinhas. E como vocês têm bastante tempo aí, vocês podem caprichar na atividade de vocês, tá? Fazer uma caixinha, podem dar de presente, podem guardar os objetos que vocês mais gostam. E eu deixo aqui o meu abraço, porque meu tempo acabou. Um beijão, tchau e até o próximo encontro.